A morte e seu problema. Fatalidade biológica. A morte é fenômeno habitual da vida. Na engrenagem molecular, associam-se e desagregam-se partículas, transformando-se através do impositivo que as constitui, face à finalidade específica de cada uma. Por efeito, o mesmo ocorre com o corpo, no que resulta o fenômeno conhecido como morte. Desinformado quanto aos mecanismos da forma e da funcionalidade orgânica, desestruturado psicologicamente, o homem teme a morte, em razão do atavismo representativo do fim da vida, da consumpção do ser. Em variadas culturas primitivas e contemporâneas, para fugir-se à realidade desta inevitável ocorrência, foram criados cerimoniais e cultos religiosos que pretendem diminuir o infausto acontecimento, escamoteando ao tempo em que se adorna o morto, de esperança quanto à sobrevivência. Em muitas sociedades do passado, era comum colocar-se entre os dentes dos falecidos uma moeda de ouro para recompensar o barqueiro encarregado de conduzi-lo à outra margem do rio da vida. Na Grécia, particularmente, este uso se tornou normal, objetivando compensar a avareza de Caronte, que ameaçava deixar vagando os não pagantes, quando da travessia do rio Estige, segundo a sua mitologia. Modernamente, repetindo o embalsamento em que se notabilizaram os egípcios, nas casas dos mortos busca-se embelezar os defuntos para que deem a impressão de vida e bem-estar. Espera aí que minha bateria está acabando. Vou repetir isso. Modernamente, repetindo o embalsamento, em que se notabilizaram os egípcios nas casas dos mortos, busca-se embelezar os defuntos para que deem a impressão de vida e bem-estar, assim liberando os vivos dos temores e das reminiscências amargas. Todavia, por mais que mascare a verdade, chega momento em que todos a enfrentam sem escapismo, convidados a vivenciá-la. A morte é um fenômeno íncito da vida que não pode ser desconsiderado. Neuroses e psicoses graves se estabelecem no indivíduo em razão do medo da morte, paradoxalmente nas expressões maníaco-depressivas, levando o paciente a suicidar-se ante o temor de a aguardar. Numa análise psicológica profunda, o homem teme a morte, porque receia a vida. Transfere inconscientemente o pavor da existência física para o da destruição ou transformação dos implementos que a constituem. Acostumado a evadir-se das responsabilidades mediante os mecanismos desculpistas, o inexorável acontecimento da morte se lhe torna um desafio que gostaria de não defrontar, por consciência e sai de culpa, passando a detestar esse enfrentamento. Para fugir, mergulha na embriaguez dos sentidos consumidores e das emoções perturbadoras, abreviando o tempo pelo desgaste das energias mantenedoras do corpo físico. O homem, acreditando-se previdente e ambicioso, aplica o tempo na preparação do futuro e na preservação do presente. Entretanto, poderia e deveria investir parte dele na reflexão do fenômeno da morte, de modo a considerá-lo natural e aguardá-lo com tranquila disposição emocional, nem o desejando ou sequer evitando driblá-lo.
A educação que se lhe ministra desde cedo, face ao mesmo atavismo apavorante da morte, é centrada no prazer, nas delícias do ego, nas vantagens que pode retirar do corpo, sem a correspondente análise de temporalidade e fragilidade de que se reveste. Graças a essa inadvertência, espocam-lhe os conflitos, as fobias, a insegurança. O momento diário de análise em torno da vida física predispõe a criatura a projetar o pensamento para mais além do portal de cinza e de lama em que se deteriora a organização somática. Tudo no mundo físico é impermanente, e tal impermanência pode ser vista sob duas formas, a exterior ou grosseira e a interior ou sutil. Nada é sempre igual, embora a aparência que preserva nos períodos de tempo diferentes. Por isso mesmo, tudo se encontra em incessante alteração no campo das micropartículas, até o instante em que a forma se modifica, face sutil de impermanência. Um objeto que se arrebenta e um corpo vegetal, animal e humano que morre, passam pela fase da transição exterior, grosseira, para uma outra estrutura, experimentando a morte. A morte, todavia, não elimina o contínuo da consciência após a disjunção cadavérica. Desde cedo cria-se o hábito da meditação a respeito da consciência sobrevivente, independente do corpo. A morte perde o seu efeito tabu de aniquiladora, odienta destruidora do ideal do ser da vida. O tradicional enigma do que acontece após a morte deve ser de interesse relevante para o homem, e meditando encontra o caminho para decifrá-lo. Deixar-se arrastar pelo pavor ou não lhe dar qualquer importância constituem comportamentos alienantes. A curiosidade pelo desconhecido, a tendência de investigar os fenômenos novos são atrações para a mente perquiridora, que encontra recursos hábeis para os cometimentos. A intuição da vida, o instinto de preservação da existência, as experiências psíquicas do passado e parapsicológicas do presente atestam que a morte é um veículo de transferência do ser energético pensante, de uma fase ou estágio vibratório para outra, sem expressiva alteração estrutural da sua psicologia. Assim morre-se como se vive, com os mesmos conteúdos psicológicos que são os alicerces, inconsciência, do eu racional, consciência. Nesta panorâmica da vida, no corpo e da morte do corpo, ressalta um fator decisivo no comportamento humano, o apego à matéria, com as consequentes emoções perturbadoras e extratos do comportamento contaminados jacentes da personalidade. Sob o ponto de vista, a manifestação do instinto de conservação é valiosa, por limitar os três varios do homem que, diante de qualquer vicissitude, apelaria para o suicídio, qual acontece com certos psicopatas. De certo modo, frenado inconscientemente, enfrenta os problemas e supera-os com a ação eficiente do seu esforço dirigido corretamente. Por outro lado, os esclarecimentos religiosos, embora a multiplicidade dos seus enfoques, demonstrando que a morte é período de transição entre duas fases da vida, contribuem para demitizar o pavor do aniquilamento. Definitivamente, as experiências psíquicas, parapsicológicas e mediúnicas, provocadas ou naturais, têm trazido importante contribuição para equacionar o problema da morte, dando sentido à existência. Conscientizando-se o homem da continuidade do ser pensante após as transformações do corpo através da morte, da forma. Alteram-se-lhe totalmente os conceitos sobre a vida e a sua conduta no transcurso da experiência orgânica.
De qualquer forma, reservar espaços mentais para o desapego das coisas, das pessoas e das posições, analisando a inevitabilidade da morte que obriga o indivíduo a tudo deixar, é uma terapia saudável e necessária para um trânsito feliz pelo mundo objetivo. A gente já falou de alguns exercícios de você se imaginar, né? Vendo a sua casa, sua família, de um local distante, assim, observando as coisas acontecendo sem você estar ali, né? Que é esse exercício de olhar, né? De forma natural para esse estado, né? E esse ponto que a Shona colocou sobre a morte, teve dois aspectos que eu gostei muito. Vou primeiro contar o primeiro, quando ela coloca que também começarmos a entrar mais em conhecermos mais o aspecto da vida após a morte, a continuidade do espírito, ele faz com que a morte ela seja ressignificada, porque o momento que a gente compreende que a vida é um contínuo, né? Eles são fases, eles são etapas, são experiências. Então, o que vem a ser a morte, se não uma pequena passagem para um outro contexto da vida, que depois volta aqui em um outro contexto no plano físico. Então, esse aspecto que a Joana colocou da continuidade da vida, ele faz com que a morte se torne mais tranquila, no sentido de pavor, ou mesmo de não querer pensar na morte, né? Então tem esses dois aspectos, que é a indiferença com relação à morte. Então eu achei muito bacana esse ponto. Eu lembro uma situação que eu participei assim, pessoalmente, onde uma pessoa estava com uma depressão profunda e ela contou que durante esse processo ela não tirou a vida porque ela tinha uma preocupação enorme com o que ia acontecer depois. Então, para a gente ver a importância da gente pensar, né, da vida após a morte, da gente ter essa consciência, da gente ter um conhecimento espiritual que traga essa visão do que acontece depois, porque quando a gente se apega a situações onde é isso e acabou, além de chegar no plano espiritual assim, perturbado com que ele vai se deparar, ou às vezes inconsciente, vários livros relatam pessoas que estão do outro lado, elas nem têm consciência que elas já desencarnaram, ou extremamente apegadas e tentando interferir. Mas isso também tem um aspecto em quem está encarnado, que, como ela fala, muitas vezes conseguem, com isso, não ir para uma situação definitiva, às vezes o suicídio. E eu tive essa experiência de compartilharem comigo pessoalmente o quanto isso foi importante para que a pessoa não chegasse a isso. Em que pese a depressão profunda ter levado essa pessoa a não fazer nada, meio que desistir, e o tratamento ajudou ela a sair desse lugar. Mas ela não chegou, né, ao suicídio. Então, para ver a importância da gente ter essa conversa, não fugir desse estado, que é um estado que ele é presente, e não fugir nem por medo, né, do desespero, do que pode acontecer, mas ter uma atitude lúcida em relação a isso, dessa partilha, dessa meditação, do que pode acontecer, porque é muito importante para a vida que hoje a gente tem na Terra, e isso salva muitas pessoas.
Eu lembrei aqui de uma experiência não, uma situação que eu vivi. Eu fui levar a minha irmã no hospital, aqui, quem conhece o hospital de base, né? Ela foi fazer um exame e eu fiquei esperando ela sair do exame. E do meu lado sentou um senhor já idoso e, assim, a esposa já tinha morrido, todo mundo tinha morrido e ele saiu, e a filha dele trouxe ele aqui para a cidade, né? Ele era uma pessoa de fazenda, de roça, dessas coisas todas. E aí ele sentou do meu lado, já mais idoso mesmo, bem. Aí ele muito triste de estar aqui, da vida. Aí ele foi, acho que ele estava depressivo, né? E reclamando, e falando da vida, e falando da vida, e como era difícil, e tudo. Aí uma hora ele virou e falou assim: minha filha, eu só não me mato, sabe por quê? Por quê? Por causa do meu medo do inferno. Aí eu olhei assim para ver se eu tava com a razão. Esse negócio de inferno não é uma boa. Então é melhor não se matar, porque a gente não sabe, né? Ir para o inferno não é melhor que ficar aqui, né? Ele não é, não. É melhor ficar aqui. Eu fiquei rindo depois de mim, da minha. Quem assistia a conversa achava que era uma coisa meio maluca, né? E a filha dele do lado, depois, olhando assim, balançando a cabeça. Mas eu concordei com ele, né? Eu falei assim: o senhor está certíssimo. E corroborando esse entendimento, a própria Joana coloca aqui: assim morre-se como se vive, com os mesmos conteúdos psicológicos que são os alicerces inconsciência do eu racional, da consciência. Então ela vai trazendo essa questão, né, que é apenas uma alteração de espaço, mas é o mesmo ser que vai viver depois. E com os mesmos pensamentos. Então, quando a gente não pensa sobre isso, a gente vai chegar do outro lado, a gente pensa, a pessoa vai, desencarna e sabe que desencarnou. Não sabe. Tem uma história muito legal no livro dos mensageiros, que eles contam que eles chegam em tipo um necrotério, e tem uma moça desesperada que o noivo fala com ela, ele já tinha desencarnado há muito tempo, ela tinha desencarnado há pouco, e o noivo está tentando levar ela com ele. E ela está desesperada, fechando os olhos, e aí o mentor chega para conversar, pede que ele se afaste e chega para conversar com ela. Quando ela abre ela e vê o mentor, ela diz: nossa, doutor, o senhor chegou, nossa, eu achei que eu estava ficando louca, que eu estava vendo meu noivo, que já morreu há muito tempo. E aí ele começa a orientá-la, aplica um passe, e aí ela dorme. E eles conseguem fazer o encaminhamento dela. E então ela não tinha nem percebido isso, que ela já tinha desencarnado, que ela estava no plano espiritual, e ela não aceitava o fato de estar se encontrando com o noivo, achando que tinha acontecido alguma coisa. E o mentor até fala para o noivo dela que ela ainda não estava preparada para isso, porque ela ainda não tinha assimilado essa passagem. Ela ia precisar ainda de um tempo maior para que ela assimilasse essa situação. Então, a gente percebe, né, essa continuidade. Então, muitas vezes a gente sai, ou às vezes dependendo até da forma do desencarne, não tem essa consciência. Então, a importância da gente pensar sobre isso, dentro do aspecto religioso, espiritual de cada ser humano, mas pensar esse momento tão importante, que também é o depois, né? A Joana também colocou um ponto sobre a morte que eu achei bem bacana, que é o conjunto das experiências mediúnicas e várias experiências anímicas que têm contribuído para deixar a percepção da morte mais leve e uma maior consciência, que é, por exemplo, as experiências de quase morte, as experiências fora do corpo. Então, pessoas que passam por essas experiências, elas têm uma percepção da vida completamente modificada. Elas se veem fora do corpo e outros contextos de uma maneira tão vívida. Então, elas têm diálogos. E quando retornam,
isso traz toda uma ressignificação, e essas pessoas, elas contam para outras pessoas, e isso vai trazendo aquela consciência de que a vida ela continua. Eu passei também por uma experiência parecida, eu acho até que eu já relatei essa experiência de um conhecido, um amigo mais velho, bem católico, e ele começou a ter umas experiências fora do corpo. Ele não entendia, ele se via fora do corpo, ele ficava andando pela casa, e ele gostava daquilo. E ele contava para a família, você não deve ficar fazendo isso. E um pouco depois, ele faleceu. Então isso já era meio que um preparativo para a morte, né? Não só dele, quanto da família, quando ele ia contando que ele ficava saindo do corpo e ficava andando. Então isso são outros aspectos que a espiritualidade se vale para isso. Tanto que tem cada vez mais a juventude, ela tem tido experiências de desdobramento consciente. Então você vai ver no YouTube muitos jovens contando experiências que saíram do corpo. É mais ou menos isso, é uma outra forma que a espiritualidade se vale para trabalhar com esses assuntos. Opa, Sibeli. Eu lembrei de uma reportagem que eu vi no YouTube, não sei se foi da BBC, que na Índia eles têm os hotéis de passagem, né? Quando a pessoa percebe que já está no sol, ela está muito doente, né? Ela percebe que está próximo, desencarne. A pessoa mesmo vai para esse local, ficar ali em recolhimento, né? E eu fiquei imaginando, assim, o contraste com a gente aqui, se a pessoa está muito doente, né? Aquele desespero, né? Vai para o hospital e tenta de tudo e tal para salvar, e todos os recursos. E no livro aquele Evolução em Dois Mundos, né, que André Luiz vai explicando o que acontece com o perispírito, que é uma metamorfose que acontece antes do desencarne, né? Porque a espiritualidade vai preparando o perispírito para ele se adaptar novamente à vida no plano espiritual, né? Então tem essa metamorfose, as mudanças ali na parte digestória, que vai ser diferente, né? Na parte sexual, tudo que não vai ser mais útil no plano espiritual, tem mudanças fisiológicas mesmo, né? Então, o espírito precisa desse tempo, assim, de tranquilidade para passar por essa metamorfose. Então, a cultura deles, né? Como é outra cabeça que eles têm, que eles vão, se retiram, ficam ali tranquilos, né? Só em meditação, deixando que esse processo aconteça naturalmente, né? Sem essa loucura da gente aqui do Ocidente. E aí eu falo, não falo nem as pessoas que não têm uma religião tão espiritualista assim como a nossa, né? Falando dentro do nosso meio mesmo, né? Como a gente é despreparado, todo esse conhecimento que a gente tem sobre o plano espiritual, como a nossa cultura é muito materialista, é difícil colocar o conhecimento em prática, né? E como as famílias sofrem, a pessoa que está passando por esse processo sofre um sofrimento grande, não tem essa tranquilidade, né? São raras pessoas que conseguem passar tranquilamente por essa fase, mesmo quando tem uma doença muito longa. Tem as pessoas assim, ó, que têm conhecimento da reencarnação, da vida após a morte, tem familiares muito idosos, sei lá, com 90 anos, que a pessoa já vem há muito tempo doente, tipo 10 anos doente, né? Ele está com 90 anos e não consegue se preparar para essa despedida, né? É um sofrimento assim de anos, de luto e tal. Então, eu percebo como a gente tem essa dificuldade de colocar na prática todo esse conhecimento que a espiritualidade traz para a gente, né? E me incluo também, né? A nossa cultura é muito diferente dos orientais. Muito profundo, Sibeli. Nossa, que bacana.